pessoal, tudo bem? Aqui Rafael, coordenador pedagógico da Escola Edmundo Luiz de Nóbrega Teixeira, dos anos iniciais. Estou aqui para dar algumas dicas para vocês em relação à rotina escolar à distância, nesse momento aí em que nós estamos com distanciamento social devido ao Covid-19. Nós sabemos o quanto é uma tarefa árdua, uma tarefa difícil, não só mais ser pai, mas ser também um pouquinho aí de professor. Começo minha fala, e eu vou repetir isso, que nada substitui a classe de aula, nada substitui o nosso professor. Mas também nada substitui a nossa vida, é a nossa saúde. Então nós precisamos nesse momento estar distante. Com isso, vem a nossa rotina escolar à distância, que a gente passa a sair da escola e fazer da nossa casa um ambiente de aprendizagem. É por esse motivo que eu resolvi fazer esse vídeo como coordenador. É pensar e refletir e ajudar você com algumas dicas a melhorar essa situação, né? Então peço que vocês me acompanhem até o fim e sem mais delongas eu vou dar aqui as dicas. A primeira delas é o tempo de aprender. Isso mesmo, o tempo de aprender. Todos nós, seres humanos, precisamos de um tempo exclusivo para aprender. E tempo exige paciência, não é mesmo? Nós precisamos ter paciência para aprender. Nós não aprendemos assim de um dia para a noite. Exigimos de atenção e certos fatores que estão em nossa volta. E a criança é a mesma coisa. E para um pai, para uma mãe dentro de casa, ter essa paciência, entender esse tempo, não deixa de ser uma missão muito difícil. E eu sei que está sendo. Veja bem, você não sabe dirigir, está começando a dirigir. Talvez muitos de vocês tenham essa lembrança. Um vô, uma vó, ou uma tia, um pai que está aí ajudando o seu neto, a sua filha, o seu irmão. E você encontra uma pessoa que não tem extremamente zero de paciência. Ela não consegue te auxiliar na sua tarefa, que é fazer uma condução de um veículo, te ajudar a dirigir, a pilotar. Você cria daquela situação, o que acontece muito hoje em dia, um medo. E esse medo gera um trauma. Porque não é da noite para o dia que se aprende a dirigir. Exige uma certa experiência, alguns manejos, algumas dicas e algumas orientações que somente um profissional ele consegue sanar, né? E quando eu sou deparado com alguém que não tem um mínimo de paciência e aquilo vira um bloqueio para mim, eu não consigo dar continuidade a essa aprendizagem. A mesma coisa é a gente pegar um adolescente e pedir para alguém, senhor, que não sabe mexer no celular ou tem muita dificuldade com a tecnologia. Eles não têm muita paciência, eles começam até ensinando, mas no primeiro deslize que você não entendeu e precisa de algo voltar, a paciência se acaba. Agora imagine uma criança, né, que ele tem esse pouco conhecimento de mundo, que ele ainda está entendendo como codificar as letras, os signos, entender esses símbolos. Puxa, o que é um número, o que é uma letra, o meu nome tem letras. Então existem milhões, né, de perguntas aí na cabecinha dessa criança e você precisa ter essa paciência de passar. O que não é uma tarefa fácil, porque a gente ensina um, a gente ensina dois, às vezes a gente acabou de ensinar, você fala, meu Deus, mas esse menino não tem atenção, será que o meu filho é que tem alguma coisa? Não, todas as crianças são assim. E aí você deve estar se imaginando, poxa, professor Rafael, eu imagino a professora lá com 35 e 40 alunos. Ainda assim, como uma profissional, é uma tarefa complexa, em que ela precisa de diversos manejos e diversas criatividades e situações para que aquela criança preste atenção nela e ela entenda como é que aquela cabecinha pensa. Por isso é um processo de tempo, né? Volto a dizer aqui a nossa primeira dica, tempo de aprender. É muito importante. A segunda dica, então, só voltando no tempo de aprender, a gente precisa, então, ter essa paciência com o nosso filho. Repetir, ou com o nosso neto ou nosso irmão, repetir mais que uma vez, não criar desse momento um trauma, um medo, porque veja bem, é complicado para uma criança, já entrando na segunda dica, ele está na escola e de repente, quando dá o horário lá das 5h30, da meio-dia, ele vai para casa, ele respira, ele senta no sofá dele, a casa dele é um momento de comer, é um momento de lazer, é um momento de conversar, um momento de assistir uma TV e de repente se torna um momento de lição.
Então veja, já é um pouco aí, às vezes traumatizante. Esse momento ele precisa ter uma paciência. O seu filho ele não vai aprender de uma hora a outra escrever. E qualquer aprendizagem que você conseguir, seja aí no primeiro aninho escrever o seu nome, o alfabeto, já vai ser um avanço enorme para que ele não fique prejudicado nesse meio tempo, para que ele volte com condições que a professora consiga mediar e fazer o seu filho crescer. Então, nossa primeira dica, tempo de aprender, e a segunda dica aqui, cenário de aprendizagem. Como assim, coordenador Rafael? Um cenário de aprendizagem? Isso mesmo. Eu acabei de falar aqui que esse aluno, ele sai da escola e de repente a casa dele vira a escola, né? Por isso é tão importante, às vezes, separar esse momento. Claro, dentro da sua casa, da sua limitação física, do seu espaço que você tem, às vezes não é um espaço muito grande para as ideias que eu vou dar, mas eu também vou falar outros tipos de ideias que você pode fazer. É ideal que você tenha um espaço para esse momento de aprendizagem. É muito importante que ele entenda que tem um cantinho de trabalho e de aprendizagem, desculpa os ruídos que eu tô aqui na minha casa, para você entender, para ele entender que aquele momento é de extremamente importância. Mas você fala, puxa, Rafa, mas eu não tenho esse cantinho, o que eu posso fazer? Eu já vou explicar. Veja bem, por que é importante esse cenário de aprendizagem? A gente acabou de falar que para aprender a gente precisa de um tempo, né? E a criança, na hora que você estava ensinando, você deve ter passado por isso. Você está explicando aqui, conversando com ela, daqui a pouco ela olha, passou um mosquitinho, acabou. Já não presta mais atenção, né? Então, imagine se eu estou num local onde a televisão está ligada, onde tem muitos ruídos, onde tem várias situações em que me chame a atenção. Fica muito difícil aprender. Por isso que na sala a gente tem todo esse estudo, a gente planeja isso, né? O que colocar na parede, em que momento, às vezes a gente cola, às vezes a gente tira para não deixar muita informação, informações que a gente queira chegar. Então veja que situação que a gente coloca para entender esse cenário aí que o menino ele precisa aprender. Bom, então na minha casa eu preciso ter um espaço. Pode ser a sua mesa do almoço, que de repente ela pode se tornar um cenário de aprendizagem. Eu posso tirar o forro da mesa, eu posso colocar livros, porque é muito importante ele ver que aquele momento ali é igual à escola que tem livros, um potinho com canetas, o material dele para que ele ache facilmente. Se você tem um espaço, ótimo, coloca no cantinho, já cria esse espaço, né? Outra coisa, eu posso de repente colar numa parede o alfabeto, escrito pela sua mão mesmo, não precisa de impressão. Os números, que é tão importante para primeiro e segundo ano, e assim vai. A tabuada. Eu lembro que quando eu queria passar em concursos públicos e tinha alguma dificuldade, mesmo adulto, eu estudava, registrava em uma folha e colocava no meu banheiro, na minha cozinha, porque enquanto eu ia fazendo minhas atividades diárias, só o fato de fazer aquela visualização ajudava eu a aprender. Então é muito importante que você tente criar esse cenário de aprendizagem, que tenha o mínimo de ruído possível, que tenha um local específico e bom iluminado. Nem sempre também precisa ser o mesmo local. Na escola, por exemplo, a gente leva os alunos para fazer uma leitura externa. Então vai fazer uma leitura no quintal, pegar um sol, que nesse momento de isolamento também é tão importante. Veja, essas dicas também são fundamentais para a rotina quando a gente voltar na escola, né? Pai, mãe que está me assistindo e vô. Porque numa lição de casa é muito importante ter esse cenário de aprendizagem. Ou até mesmo diariamente a criança ter contato com essa leitura. É muito legal. Então vamos lá. Tempo de aprender, que exige paciência. O cenário de aprendizagem, que é um espaço sem ruídos, um local apropriado para fazer, para gerar aquela lição, até para não derrubar nenhum suco, nenhum líquido no caderno e nem nos livros que serão registro, né? Ter uma rotina é a nossa próxima dica. Uma rotina, ela é muito importante não só para a vida do seu filho, mas para a sua vida. É isso mesmo, porque eu sei que tem um monte de pai afastado do serviço, infelizmente alguns que ficaram desempregados, e é muito importante manter essa rotina. Eu aqui em casa, a gente se pega almoçando 4 horas da tarde e de repente a gente tá dormindo 2 da manhã, 3 da manhã, e isso é muito complicado, né, gente? Porque se perde essa linha e essa organização que se tem. Assim é a criança. Imagine quando ela voltar, se ela acorda o horário que ela quer, se ela não tem horário para comer. Isso dificulta a aprendizagem, né? Dificulta porque a criança vai ter fome em horário errado, ela vai ter sono em horário errado. Então a gente precisa
criar um ambiente de rotina, um horário para acordar, um horário para tomar café. Qual é o mais importante? É ter um horário para começar essas atividades da escola. Então, se eu conseguir a 1h da tarde, que era o horário que ele entrava, ótimo, porque ele vai estar, aquela mente vai estar sendo estimulada daquele horário, despertar a atenção sobre o conteúdo. Agora, veja bem, um dia eu faço a lição às 9, outro dia às 10, outro dia às 11, o meu cérebro ele não entende esse processamento de aprendizagem, eu não consigo seguir uma rotina, né? Então, aí a importância de uma rotina. Eu preciso ter um horário fixo para realizar as minhas atividades. Dentro dessa rotina, é interessante que o próprio aluno aprenda o horário para ele saber. Olha aí a aprendizagem acontecendo, não só no que a professora passa na rotina, não só no que está no livro, não só no que o canal vai disponibilizar, né? Agora com o canal também para quem consegue assistir. Então eu preciso de uma rotina, você precisa de uma rotina, nós precisamos para uma boa organização, para que ele aprenda de forma positiva. Então nós temos aí o tempo para aprender, o cenário da aprendizagem, a nossa rotina e temos também a quarta dica que é aprender a aprender. Como assim, Rafael? Eu estou aprendendo a aprendendo? Isso mesmo. Bom, para início dessa dica, eu gostaria de falar o quanto é importante. Olha só, presta bem atenção nessa dica. Eu tô lá ensinando o meu aluno, tô ensinando o meu filho, meu neto, meu irmão, a minha irmã. Quando eu peço para ele me explicar o que ele entendeu sobre aquela lição, ou peço para ele me ensinar o que ele aprendeu, há estudos que provam que quando eu ensino aquilo que eu aprendi, eu aprendo muito mais. Pera aí que deu uma confusão na minha cabeça, vamos entender isso. Uma rinite aqui, gente. Quando eu peço para o meu filho, olha, me ensina aí, o que você aprendeu na escola? Essa aprendizagem, ela fica mais fixa na nossa cabeça. Então, quando eu tô ali com o meu filho, após ele terminar uma lição, se eu quero saber se ele entendeu, nada mais efetivo, significativo, positivo que eu falar para ele, me explique o que você aprendeu, eu não entendi. Puxa, eu não entendi muito bem, você pode me explicar o que é essa divisão, como é que ela faz? E aí, esse processamento dessa criança começa a se tornar diferente. Ele começa a aprender, entender aquilo, né? Então essa é uma dica fundamental que se vocês seguirem também pode dar muito certo. Então vamos lá, tempo de aprender, um cenário de aprendizagem, uma rotina, aprender a aprender. E a nossa quinta e última, tá acabando, fica aí para você ver, é criar significados, uma aprendizagem divertida. Criar significados, uma aprendizagem divertida. Como assim? Dentro de tudo isso que nós estamos falando, existem outros recursos que você pode ajudar a ensinar o seu filho. Uma das reclamações, grandes reclamações que eu tenho na escola lá, quando eu atendo algum pai na minha sala, é ouvir a mesma coisa, mas eu não tenho tempo de ajudar, eu chego muito tarde do serviço. Veja bem, claro, esse tempo talvez tenha melhorado um pouco devido a esse distanciamento aí de alguns empregos, de algumas atividades, ou não, né? Mas, de fato que o momento que a gente está com o nosso filho, a gente consegue criar situações que façam esse menino aprender. Por exemplo, a mãe está lavando uma louça ali, né? Não tem dúvida que o filho ele quer a sua atenção. Então ele está ali puxando a barra da saia, ele está puxando a camiseta, ele está querendo falar com você, porque ele quer a sua atenção naquele momento muitas das vezes. E você consegue sanar esse problema da atenção e somar mais uma aprendizagem. Então estou ali lavando o alface porque eu tenho que preparar a janta. Vamos imaginar aqui que eu tenho um alface, que eu estou lavando louça e que aí a gente vai fazer uma janta. Estou lavando louça ali, meu filho está do lado. Lá. Filho, olha aqui. Como que é o nome disso daqui? Ele vai dizer alface, se ele tem esse conhecimento prévio, senão você já vai ensinar, né? Então esse alface aqui, você sabe como nasce um alface? Veja, parece uma coisa boba, mas nessa era da tecnologia alguns vão dizer que não. Como é que será que ele nasce? Como é que é o processo de plantio? Olha aí ciências aparecendo. Estou ensinando ciências. E hoje a mãe vai fazer essa jantinha aqui. Você acha que quantas folhas de alface vai ser necessário para alimentar a nossa família? Olha a matemática aparecendo aí. Não é mesmo? Filho, me diga uma coisa. Alface se inicia com que letra? É com A? Ah, que bacana. E qual
qual outro objeto ou qual outro nome começa com a letra A? Olha, português saindo aí. Alface é com U ou é com L? Então veja, eu tenho várias estratégias e essas estratégias, elas vão fazendo com que o aluno grave em sua mente e às vezes aprenda muito mais do que eu e a professora estamos planejando aqui para entregar a vocês, do que esse livro, do que esse canal, certo? Eu lembro que minha tia, para provar essa dica, nós passeávamos na rua e eu tinha muita dificuldade de matemática naquela época e ela dizia assim, Rafa, olha aquela placa ali, que número que é? Aí eu falava, olha, é 14, 52 e tal. Com o tempo, ela foi me questionando, Rafa, soma aquela placa do Fusca com a placa da Brasília. E aí eu somava aquelas duas placas. Me dá um resultado. E ela já tinha somado também. Veja, nós estávamos andando na rua e isso me marcou. Olha que interessante, gente, porque foi uma aprendizagem significativa. Aquilo foi uma recuperação para mim. Então o pai e a mãe, ele tem um poder imenso, mesmo não sendo professor, de ensinar, porque aquilo que mãe e pai fala, né, vô, ou alguém que representa amor para nós, a gente grava no nosso coração, a gente tem zelo por aquele momento. Assim como aquela situação do alface, que vai ser algo inesquecível e inexplicável, ele vai contar para todo mundo, assim como eu contei da minha tia a vocês. Então eu vou criando estratégias, eu tô ali na TV, ó, eu tô sentado assistindo a TV, que canal é esse? Que número é aquele? Para um primeirinho. Eu tô falando, quem que é aquele? Como é o nome daquele jornalista? É o William Bonner. Mas e como é que começa o William? Que letra que começa o William? Tem uma outra pessoa que tenha a letra W e assim vai. Você vai criando caminhos. Então veja, mais que criar essas rotinas, eu tô aqui tentando fazer o máximo de você, que você se aproxime e entenda o quão valioso pode ser esse momento se a gente tiver um segundo olhar, se a gente tiver um olhar positivo da coisa. Vai aproximar a tua família, esse filho ele vai crescer. Eu sei que todos vocês querem que os seus filhos tenham sucesso nas suas carreiras, no seu trabalho. E a gente sabe que para ter um sucesso no trabalho, a escola está ligada a essa situação. Vamos relembrar as nossas dicas? Um tempo para aprender. Precisamos de paciência para ensinar e entender que é com calma. 2, um cenário de aprendizagem. Eu preciso que a criança entenda que aquele momento é muito importante e que ela tenha disponíveis a todo momento livros, figuras, assim como eu mostrei para vocês. Que ela crie uma rotina diária, que ela tenha horários a seguir, né? 4, que ela aprenda a aprender, que ela crie, você crie maneiras com ela dela entender o quanto aprender pode ser bacana, né? Mesmo um aluno, o seu filho, ou sua filha, o seu neto, ou sua neta te ensinando, ele está aprendendo. 5, criar significados a todo instante, e não precisa ser naquele momento. Eu posso ensinar meu filho diversas coisas sobre o mundo, né? Nós temos aí na nossa casa alimentos, numa receita eu posso ensinar 1 quilo, 1 ml, uma colher de chá, e além de ficar uma situação super divertida e essa criança aprender. Essas foram as dicas desse vídeo. Eu vou retornar aqui dando outras dicas de leitura, de procedimentos, porque a leitura é a base para esse aluno decolar, para esse aluno ficar muito inteligente, com muita sabedoria aí na sua cabecinha. Além desses vídeos, gente, vocês têm algumas ferramentas disponíveis para ajudar nesse momento, né? Nós temos o aplicativo CMSP, que passa por atualização. Existem celulares que não conseguem baixar, eu sei, mas é uma ferramenta complementar que você pode conseguir te ajudar. Nós temos o canal do YouTube, que é novo, nós estamos inaugurando hoje nesse vídeo, é um canal onde vai ter vídeos de alguns professores para aproximar, para eles lembrarem de como é a nossa escola. Vai ter eu lá também, vai ter o diretor, já tem alguns vídeos disponíveis, teve o professor Tiago, que vocês viram, de educação física, para eles matarem essa saudade, e porque também eles têm essa imagem que o professor, ele tem o conhecimento e que ele vai aprender muito, né? Nós temos também a TV é o canal, que também eu sei que pode ser que não esteja disponível. E nós temos a nossa plataforma, o nosso Drive, onde você clicando lá tem a rotina semanal, né? E agora vocês têm o kit. O kit foi entregue para vocês e com esse kit fica mais fácil. É só você entrar na plataforma,
e responder no kit, nos livros, certo? Um beijo a vocês, fiquem em casa, até o próximo vídeo. Eu termino esse vídeo falando que nós vamos conseguir, vamos ter toda a positividade, logo esse Covid vai acabar. Agradecer também muito a toda a gestão da escola, o diretor e o vice que trabalham dia e noite, a secretaria que está trabalhando muito para alimentar o sistema e, claro, a minha equipe de coração, todas nossas professoras que têm auxiliado assim de maneira incrível, têm planejado as atividades à distância, também tem sido um desafio a vocês, professores, mexer nessa tecnologia, aprender a trabalhar à distância, mas nós estamos aqui para ajudar. Surgiu alguma dúvida? Você também tem outros tipos de ferramenta, né? Você pode usar o Google a seu favor e o YouTube, como eu falei, para pesquisar, para ir à busca. Isso é muito importante. O aluno vê que quando ele tem alguma dúvida, ele pode confirmar. Justamente porque a gente não está aí para corrigir, né? Mas vocês podem afirmar a correção usando recursos tecnológicos, seja uma calculadora, seja uma busca na internet, uma busca no Google, é extremamente válido. E se ficar alguma dúvida também, você pode usar o e-mail ou Facebook da escola que está aqui, certo? Usar o Messenger, que é aquele balãozinho do Facebook que a gente conversa. Então nós temos inúmeras situações em que a gente pode melhorar a aprendizagem. Pense. Lembre o que eu falei, nada substitui, eu falei no começo desse vídeo, o professor, nada substitui os colegas, a troca de informação e o ambiente escolar. Mas se o seu filho aprender pelo menos uma letra, o seu nome completo, dependendo da idade e série, qualquer aprendizagem vai ser muito significativa e muito importante para que o professor possa continuar o seu trabalho. Um beijo grande de toda a gestão do Edmundo Luiz de Nóbrega Teixeira e até o próximo vídeo.